Eu achei interessante, Ronaldo, você falando sobre luz. Sejamos luz, né? Onde nós estamos, em qualquer canto que nós passamos. Esses dias atrás, esses dias não, quarta-feira passada, eu resolvi ir para a Associação de Cegos daqui de Caruaru. Ia ter uma reunião, sempre tem nas quartas-feiras, com uma psicóloga. E aí eu resolvi ir com um colega daqui, que é deficiente visual também. Fomos para lá. E foi interessante nas falas das pessoas que estavam ali envolvidas, né? No círculo ali, de palavras, né? De cada um ali, falando sobre o assunto que ela botou em pauta. E eu achei interessante que estávamos em 10 pessoas, não, 9 pessoas. 10 com a psicóloga. E eu achei interessante as falas deles, que ainda está de olhos vendados, vamos botar assim, em relação à palavra que nós estamos divulgando por aí. E eu falei sobre a parte Cristo, né? Aí, as minhas falas sempre botavam a palavra de Cristo. E isso aí incomodou algumas pessoas que vieram me perguntar depois o porquê. Aí eu disse, você não escutou, mas eu vou acrescentar e comecei a falar sobre a palavra. É aquela coisa que eu sempre falo aqui no grupo, né? Não só aqui sejamos essa palavra de Cristo, mas lá fora, que é onde estão muito, muito necessitados. Nas igrejas, tanto católica como evangélica, em todos os cantos. E aí, quando foi depois, teve um cidadão lá que chegou um pouquinho atrasado, e depois ele veio a mim e disse, olha, você foi falando, você tem uma luz diferente. Aí eu ri um pouquinho, né? Me explica essa luz diferente. Não, você é diferente. Você, ele falou assim, como que eu transmitisse uma paz. Digo, amém. Então, é gratificante quando nós vemos que nós somos essa luz para essas pessoas. Essa paz, essa, vamos dizer assim, essa intimidade com a palavra. E isso é gratificante para a gente quando está aí fora. Às vezes eu estou com Olga e às vezes as pessoas falam assim sobre isso. Essa paz que nós transmitimos para essas pessoas. Só na nossa presença, sem dar um pio. Só na presença. E isso é gratificante. E aí veio a parte da família, que aí teve um debate sobre isso. E aí eu falei sobre a minha moreninha também lá, no meio, e aí as pessoas ficaram, as pessoas ficaram admiradas com a situação que eu falei sobre ela, como minha esposa, como família, e a família dela, em relação à palavra de Deus. O quanto que eu era, aí eu comentei sobre esse detalhe, né? O quanto que eu era tapado, vista, ouvido, tudo na minha vida eu era tapado. E de repente veio um senhor e começou a falar no meu ouvido a palavra e foi, e aí a coisa mudou na minha vida. E tudo que aconteceu na minha vida, em relação à perda de visão, a trabalho, as pessoas dentro do trabalho também, eles me veem diferente. Como você falou aí, como você é um gestor, né? Como o Anselmo também, um colaborador. E aí eu fui mostrando a eles, dentro do trabalho, essas situações.
que naquele momento eu era um superior, mas não tinha diferença nenhuma, a gente é um só. Porque o nosso pensamento seria a vítima. Então, é um pensamento só. Esse negócio superior, o senhor, não me chama de senhor, está me chamando de velho. Aí isso para eles me deixava igual. Eu tinha esse eu tenho esse respeito no meio devido a essa situação de me igualar a eles como pessoa. Mas aí a palavra, como eu falei, né? Teve um cidadão, um senhor, né, que colocou a palavra na minha mente e aí a coisa andou diferente. Então, são essas situações que nós devemos mostrar aí fora, como você mesmo falou, com os seus funcionários ali. Um dia, eles vão acordar. Como o Adriano, por onde passa, como o Paulo Edson, onde passa, o Paulo Henrique, e tantos outros aqui do grupo. O Anselmo. É como você falou, o Anselmo é sozinho lá. Sim, mas como ele está procedendo lá, vai dando esse exemplo para outros ali ao redor. Então, é verdade. É como eu falei, nós devemos, não só aqui no grupo, mas lá fora, como você comentou, nós devemos sempre lá fora estar com essa palavra. Ser a palavra. Porque quando a gente é a palavra, somos diferentes. Por isso que eu comentei nesse assunto do trabalho, nesse assunto dessa reunião que houve lá, na associação, e em tantos outros cantos que nós estamos presentes ali, que as pessoas veem nós diferentes. E isso é gratificante, me estimula cada vez mais a ter esse conhecimento da palavra para saber lidar com as pessoas lá fora. Nas perguntas, para a gente dar essa direção para eles. A sementezinha a gente vai plantando e vai regando. Por quê? Essas pessoas vão nos perguntando. Então, cada perguntinha é uma goteja de água ali que vai melhorando essa semente que nós estamos plantando aí fora. Então, isso é gratificante para todos nós. Eu tenho certeza, Heloísa, aonde ela estiver, então o nome da outra, Giovana também, estão no começo das suas vidas, mas onde elas estiverem, são exemplos, são a palavra. É Então, verdade. vamos seguir esse pensamento de, não só aqui no grupo, mas onde nós estivermos, sermos essa palavra, ser essa luz diante dessas pessoas que estão com os olhos vendados, a mente vendada, ouvidos. E Deus abençoe cada uma dessas pessoas aí fora, que Amém. abram essas mentes, porque sem Amém. elas, nós não vamos andar, não. Amém. Amém. Nós estamos caminhando, mas muito devagar. Mas vamos somar com essas outras pessoas que estão aí vendadas ainda no conhecimento da palavra de Cristo. Amém? Amém. Amém. Eu quero só falar um detalhezinho, né? O senhor Armando estava falando. O senhor Armando, você não viu não, mas o pessoal pode relatar, que eu estou sempre concordando com você, viu? Não verbalizei não, mas eu estou mexendo com a cabeça, concordando com você, tá? Agora, o que acontece, né? Nós somos de fato, talvez na totalidade não, mas nós somos de fato luz de Cristo, tá? E vai chegar um momento que nós seremos na totalidade a luz de Cristo para o mundo. Nós já somos luz de Cristo. Amém. Tá? Amém. E essa tua, né, manifestação aí, senhor Armando, isso é muito, muito forte, muito intenso. Tá? Você está sendo luz para outras pessoas que não te enxergam naturalmente falando, mas pela tua expressão, né, verbalizadora, você falando, você verbalizando, né, isso mostra quem você é em Cristo Jesus. Né? Então, se tem alguma situação, né, ou seja, eles não enxergam você como visualmente falando,
eles te enxergam pela tua verbalização. Porque é a verbalização do verbo que é Cristo, né? E isso é importantíssimo, né? Porque é essa referência que essas pessoas com essa, vamos pôr assim, com essa limitação, né, precisam para poder enxergar Cristo. Olha você ver, enxergar Cristo, né? E conseguem te enxergar como esse canal de Cristo Jesus que você de fato é. E é importante também quando você verbaliza, né, da tua morena aí, porque, cara, é a expressão. Não é o Sormani sozinho nessa situação, nessa empreitada, né? E é claro, né, que eu sei claramente, né, o que eu tenho vivido nesses últimos, né? Para quem não sabe, eu vou fazer 40 anos de casado. Então é uma vida, realmente é uma vida, tá? Da vida. E sou muito grato a Cristo Jesus, né, por esse período, né, que realmente é algo que transcende entendimentos, né? Como é que você pode, né, conviver com alguém, né, e realmente, né, a Rejane tem sido companheira e tem sido o meu apoio aqui, a minha referência e outras coisas mais. Agora, de fato, eu tenho uma pitadazinha de tristeza, né? E eu entendo, né, quando a irmã Nudinha falou aí, que não fique triste, não. Agora, claramente, eu também tenho vários e vários momentos que transcendem essa tristeza, né? Que são momentos de alegria. Claro, né? Eu sei claramente, né? Quem são os meus filhos, quem é a Rejane, quem é minha neta, quem são, né, os companheiros e companheiras dos meus filhos aqui. E sou muito grato a Cristo Jesus, porque são coisas, são pessoas, né, valorosas, né, que estão aqui me abençoando e me enriquecendo, né? Mas eu tenho uma pitadazinha de tristeza. Caramba, o que me é mais importante na minha vida é essa reunião aqui. É o quê? O meu convívio com Cristo Jesus através de vocês. Então, é nesse ponto, né, que eu quero vê-los intensamente. Porque é uma brechinha ainda que existe, que não vai entrar. Afinal de contas, tem, né, diante dessas brechas, um homem de Deus que sabe da existência dessas pequenas brechas e é um intercessor, entendeu? E eu estou armado pela armadura de Cristo Jesus, então não vai entrar por essas brechas, né? Eu só estou falando isso com vocês porque entre nós também tem pequenas brechas, pequenas fraturas, né? Vamos colocar assim. E nós estamos também diante de Cristo, diante dessas brechas, né? Lutando para que, né, o Deus da brecha não tenha acesso a essas brechas, porque nós sabemos da existência dessas brechas, né? Até que não haja mais nenhuma brecha, não haja mais nenhuma divisão. Aí nós vamos gastar nossa energia com outras situações, entende? E é justamente isso. Então eu tenho que falar para vocês que existe, né, da existência dessas brechas. E ao mesmo tempo falar também que vocês também como intercessores, como homens e mulheres de Deus que vocês são, né, vocês têm um compromisso junto comigo nessa luta, né? Afinal de contas, a nossa luta não é por causa da brecha. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra a brecha. É contra as possíveis entradas de entidades que não compactuam com o corpo de Cristo multimembrado, né? Então, nós não podemos deixar que essas entidades entrem por essas brechas, né? E mais do que nunca, precisamos de resolver essas brechas em Cristo Jesus para que não haja brecha, entendeu? Se não há brecha, não tem divisão. Se não tem divisão, não tem como esse espírito ter sucesso em nosso meio. Porque o único espírito que nós queremos que tenha sucesso em nosso meio é o Espírito de Cristo Jesus, né? E cada vez mais, né, ele se torna um conosco, né? Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero ter o prazer de falar isso não é nem 100%, não, a 1000%, entendeu? Porque as coisas divinas são multiplicadas, né? Elas não são somadas, são multiplicadas. Então eu quero ter um índice multiplicador
né? Olha bem, tem gente que é muito boa, que rende a 30 por 1. Só que são 30 por 1 significa 3.000%. Se não me engano, né? Eu tenho que fazer a conta matemática aqui depois, né? Só que tem pessoas melhores que rendem a 70 por 1, a 60 por 1. Agora, tem pessoas excelentes que rendem a 100 por 1. Então, são 10.000%, se não me engano. Né? Acho que é isso mesmo, 100 vezes 100 dá 10.000%. Cara, isso é fantástico. Percebe? Olha bem. Então, eu não quero render a 1 por 1, que é muito bom. Né? Lá no funcionamento da empresa, a pessoa tem que render 10 vezes o que ela custa. Né? É o mínimo. Né? Eu estou falando de pessoas que rendem negativo. Ou seja, em vez de ele render 1 por 1, ele come 1 e rende 0,5. Ou seja, ele está comendo, ele está tirando da empresa. Tá? Agora, isso não vem ao caso aqui no nosso meio. Nós queremos render a 30, a 60, a 100 por 1. Percebe? E é justamente isso. Agora, enquanto houver brecha, isso é dreno de energia. Isso vai roubar energia. E esses roubadores de energia, nós temos que tirar do nosso meio. Por isso que eu falei as coisas que eu falei. Por isso que eu falo as coisas que eu falo. Entendeu? Porque eu sei claramente que existe ainda alguns detalhezinhos que precisam ser tirados. Né? E esses roubadores de energia não vão ter mais sucesso em nosso meio. Não vão ter mais sucesso em nossa família. Não Amém. vão ter mais sucesso em nossos relacionamentos. Amém, amém. Afinal de contas, Cristo é em nós a plenitude do que ele quiser ser em nós. Né? Olha bem, se vocês, né, antigamente nas religiões que nós frequentávamos, era uma meia-culpa, era uma coisa assim que acusação contra nós, isso, aquilo, outro, né? Nós já passamos por isso tudo já na nossa vida. Agora, olha que coisa bacana, cada vez mais pessoas falam no nosso meio. E falam com convicção, e falam com a autoridade de Cristo que lhes compete. Né? Ou seja, cada vez que eu escuto um falar aqui dentro, cara, para mim é regozijo, é regozijante. Né? E eu não vou falar para você, Paulo, que eu tenho inveja da reunião de quinta-feira, não, né? Quinta, né? A reunião de vocês. Aqui é. Por quê? Porque eu creio claramente que nós vamos ter a plenitude da manifestação, né, do Cristo que habita em cada um de vocês. Amém. Quanto mais você falar na nossa reunião, mais abençoada a nossa reunião será. Quanto mais você manifestar Cristo que habita no seu coração na nossa reunião, mais Cristo habitará no coração dos demais irmãos. Né? Então, ouse falar, ouse manifestar, ouse trazer a tua experiência de Cristo que você tem para o nosso meio. Porque é isso que vai tampar as brechas. Né? E nós vamos poder falar ousadamente, nós somos mais, né? Nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Eu quero ter o prazer de falar. O Amém. funcionamento da plenitude do corpo de Cristo multimembrado. Nada nos será impossível. Amém?